Nosso palestrante, Dr. Rogério de Paula Lana, é professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa. É zootecnista e mestre em zootecnia pela UFV e doutor em Animal Science pela Cornell University dos Estados Unidos. É professor titular do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa e responsável pela coordenação do Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável, SIMBRAS. Membro da comissão coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia da UFV, editor-chefe da Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável e revisor das revistas Animal Production Science, African Journal of Agricultural Research, Journal of Plant Breeding in Crop Science, Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Acta Scientiarum, Animal Science e Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável. Desenvolve pesquisas relacionadas à avaliação de alimentos para animais ruminantes, exigências nutricionais, fermentação ruminal, avaliação de sistemas de formulação de rações para bovinos, eficiência do uso de nutrientes, sustentabilidade da agricultura e da pecuária e agroecologia. É autor e coautor de mais de 200 artigos científicos, com 1.300 citações no Web of Science, 133 trabalhos e fator H19, também de 365 resumos em congressos científicos. É orientador e membro em 99 dissertações de mestrado e 36 teses de doutorado. É ainda autor de 3 livros: Sistema Viçosa de Formulação de Rações, Nutrição e Alimentação Mineral, Mitos e Realidades e Respostas de Animais e Plantas aos Nutrientes. Irá ministrar a palestra com o tema Perspectivas de Produção de Alimentos frente às limitações de recursos naturais, poluição ambiental e crescimento populacional mundial. Seja bem-vindo ao 11º Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável e 8º Congresso Internacional de Agropecuária Sustentável. Olá, eu sou o Rogério de Paula Lana, sou professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar essa palestra, que vocês estão vendo aqui, Perspectivas de Produção de Alimentos frente às limitações de recursos naturais, poluição ambiental e crescimento populacional mundial. A população humana mundial aumentou 8 vezes entre 1800 e 2023, passando de 1 para 8 bilhões de pessoas. Nesta fase, houve abundância e elevado uso de recursos naturais, que favoreceu a produção de alimentos e a explosão do crescimento populacional. De 1900 a 2000, houve crescimento exponencial da população, conforme pode ser visto aqui na figura 1, seguindo o modelo descrito por Malthus, até o ponto de inflexão, crescimento exponencial, até o ponto de inflexão. Mas a estimativa de desaceleração do crescimento entre os anos 2000 e 2100, provocada pela redução dos recursos naturais e problemas ambientais. Conforme pode ser visto aqui na figura, essa segunda parte, após o ponto de inflexão, até atingir o platô. Esta curva de crescimento, curva em S, é conhecida como modelo de crescimento logístico, onde a taxa de crescimento efetiva de uma população varia ao longo do tempo, de forma crescente até o ponto de inflexão e decrescente em seguida, diferente do modelo exponencial de Malthus, que apresenta somente a taxa crescente até o ponto de inflexão. A derivada dessa curva exponencial em formato de S, desse modelo logístico em formato de S, a derivada apresenta essa figura de baixo, essa parte de baixo, essa curva de baixo, tem um formato de um sino. Aqui a gente apresenta esse slide de a curva de crescimento de bactérias em tubo de ensaio. Tem a fase inicial, chamada lag phase, ou latência, tem a fase de crescimento exponencial, a fase estacionária, ou de morte de bactérias. A máxima taxa de crescimento, K máximo, nesse ponto de inflexão da curva, ocorre nesse ponto de inflexão da fase exponencial, ou mid-log phase. Em ambientes naturais, raramente K máximo, esse ponto de inflexão, esse crescimento até o ponto de inflexão, mantém-se por período prolongado, devido à redução de disponibilidade de nutrientes ou acúmulo de produtos poluidores, segundo a publicação do James Russell, no livro Human Microbiology and its Role in Ruminant Nutrition, em 2002. Outros autores também apresentaram curva de crescimento populacional humana, esse trabalho publicado pelo Clube de Roma, no livro The Limits of Growth, foi publicado em 1972, embaixo aqui, Meadows, Donella Meadows e outros autores, em 1972, no Clube de Roma. Eles apresentaram o crescimento
modelo associando a industrialização acelerada, o rápido crescimento populacional, a depleção dos recursos naturais não renováveis, a subnutrição generalizada e a poluição ambiental. Então, aqui está a curva de crescimento populacional humano, até atingir o platô. Depois ocorre a desaceleração, a queda da população, atingindo a chamada capacidade de suporte. Onde está esse laranja aqui, e a parte baixa aqui da curva do crescimento da população, essa capacidade de suporte é quando os recursos também já estão esgotados, tendo uma quantidade para manter uma população menor. Essa figura ao lado direito tem a curva de crescimento populacional mundial, atingindo o pico entre 2000 e 2100, no ano 2050, e redução após 2050. Essa redução do crescimento populacional ocorre pelo pico da poluição ambiental, pela projeção deles, publicada em 1972, o pico da poluição ambiental se daria no ano 2030. Depois, essa poluição reduziria porque, antes disso, ocorreria a queda da produção industrial de alimentos e a depressão dos recursos naturais, né? Então, nesse ponto de queda, a poluição também, logo em seguida, também cairia, né? Mas isso aí em função da queda também da população humana. E essa publicação deles foi um alerta na década de 70, para a gente ficar atento que nas décadas seguintes, futuras, né, a população humana poderia estar sofrendo esses problemas apontados por eles nesse livro, The Limits of Growth. Essa figura aqui mostra, entre o ano de 1920 até no ano 2020, a gente mostra, no Brasil, o crescimento populacional humano e o crescimento da população bovina, sendo que humanos, os pontinhos pretinhos, e a população bovina branco. Então, houve um crescimento pareado, né, da população humana e bovina no Brasil, diferente do resto do planeta, que a relação é de 5 bovinos, de 1 bovino para 5, 6 humanos, né? Aqui a relação é 1 para 1, 1 bovino para 1 humano. No resto, no mundo como todo, tem muito mais humanos que bovinos. Mas a massa corporal populacional do bovino é maior, ou melhor, a massa corporal do bovino é maior, dando informação na tabela mais à frente, que vai se equiparar a massa corporal populacional humana e bovina. Então, esse crescimento se deu de 1940 até hoje, praticamente linear, né? Um crescimento linear, tanto da população humana quanto da população bovina. Essa figura de baixo mostra o crescimento populacional humano desde o ano zero, né, da era cristã, até o ano 2000. Né? Temos 4 pontos aqui, na era cristã, no ano 1500, em torno de 1800, e no ano 2000. Então, houve um salto de crescimento populacional entre o ano de 1800 e o ano 2000, que não foi possível ajustar uma curva exponencial para explicar esse aumento populacional, e ficou fora da curva, né, do modelo exponencial lá da planilha Excel, né, mostrando que o crescimento foi muito intenso da população humana de 1800 até o ano 2000. Uso dos recursos naturais. A taxa de exploração dos recursos naturais, ela varia em função do tempo, onde existe uma fase inicial de latência, exploração ascendente, platô de exploração, e depois decréscimo da exploração de recursos naturais, até se esgotar totalmente. A manutenção artificial da taxa de exploração máxima leva a uma queda acelerada da disponibilidade desses recursos, né, num período curto de tempo, é o chamado blackout. Então, esse modelo foi proposto, modelo de exploração de recursos naturais não renováveis, chamado de curva de Hilbert, foi proposto por ele, né, com pico previsto no ano 2000 de exploração dos recursos naturais, petróleo, fertilizantes, né, e a curva alterada, blackout, pela manutenção artificial do pico de produção, segundo publicação de Lana, 2009. Essa curva de Hilbert, ele observou pela primeira vez esse comportamento de exploração de recursos naturais lá no Texas, nos Estados Unidos, no processo de extração do petróleo, em poços de perfuração, né? E houve essa abundância de recursos inicialmente, mas depois o petróleo foi se esgotando naqueles poços de exploração do petróleo, né? Então, a primeira crise de petróleo se deu na década de 70,
aconteceu nos Estados Unidos, que naquela época o maior produtor mundial de petróleo, né, era os Estados Unidos. E depois levou à exaustão dos postos de petróleo, né, sendo verificado inicialmente lá no Texas. Aqui mostra, então, essa figura, né, de exploração do petróleo conforme a previsão da curva de Hilbert, né, mostrando aqui o pico de exploração que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, e o resto dos Estados Unidos aqui na década de 70. Então, você pode ver aqui na década de 70, do total de petróleo explorado, né, mais da metade do petróleo explorado acontecia nos Estados Unidos. O resto do mundo participava pouco com o fornecimento de petróleo, né, o suprimento de petróleo. No ano 2000, a exploração de petróleo nos Estados Unidos já caiu, houve uma queda, né, as reservas foram se esgotando, e o resto do mundo atingiu o pico de exploração, né, com outros países se destacando aí na exploração do petróleo. Mas também, após o ano 2000, houve a queda também da disponibilidade de petróleo. Mas, com essas crises de petróleo, também surgiram novas alternativas, né? Lá na década de 70, então, com a crise do petróleo nos Estados Unidos, na década de 70, no Brasil, surgiu o carro movido a álcool. No Brasil, foi pioneiro na produção de carros movidos a álcool, né? Então, sendo alternativa ao petróleo. Quando chegou no ano 2000, com essa nova crise mundial do petróleo, surgiu o carro flex, né, e a possibilidade de produção de etanol, não somente da cana-de-açúcar, né, que o Brasil produz até hoje etanol, principalmente da cana-de-açúcar, mas os Estados Unidos, aqui próximo do ano 2000, começou também a produzir etanol. Hoje, os dois maiores produtores mundiais de etanol são o Brasil e os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos produz etanol do milho, né? Então, e surgindo o carro flex nessa época aqui, nesse período de escassez do petróleo, a nova crise de petróleo que se deu na virada do século, né? Os fertilizantes também não são diferentes, né? A exploração do nitrogênio, fósforo e potássio atingiu o pico aqui na virada do século, né? No ano 2000. Esse é o consumo global de fertilizantes, nitrogênio em azul aqui, o do meio é fósforo e o de cima, potássio. Então, o consumo de nitrogênio aumentou mais, né? Abriu o leque aqui ao longo do tempo, até as décadas recentes, né? O fosfato abriu um pouco e o potássio abriu também um pouco, né? Então, houve um aumento da exploração dos fertilizantes, mas já atingiu o pico aqui a partir de 87, no ano, e até no ano 2005, né? Atingiu o platô já de exploração dos fertilizantes. Essa figura 10 mostra a exploração mundial anual de fósforo, né? Então, embaixo aqui em azul é a África, a exploração de fósforo aumentou, então a principal fonte de reserva de fósforo do mundo está no Marrocos, lá na África, né? Então, a próxima aqui é a Ásia, que abriu o leque de exploração dos fertilizantes aqui próximo do ano 2000, ou após o ano 2000. Então, hoje a boa parte do fosfato explorado está acontecendo na Ásia, né? Para atender a demanda, principalmente da própria Ásia, né? Da China, da Índia. Esse laranjado que destaca aqui em cima também é a América do Norte. Mas pode ver que essa curva também já atingiu o platô aqui no ano de 1985, mais ou menos aqui, até no ano 2000, 2005, já atingiu o pico de exploração do fósforo. Tá? A exploração do fósforo nos Estados Unidos atingiu o pico nos anos 80, né, com a queda após. Essas duas figuras à direita mostram o crescimento proporcional humano, em vermelho, tanto a figura de cima quanto de baixo, o crescimento proporcional humano, que está atrelado à exploração do petróleo em verde em cima e a exploração do fosfato embaixo. Então, o crescimento proporcional só foi possível pelo suprimento de energia na forma de petróleo e pelo fornecimento de fertilizantes do fosfato para a produção agrícola. Então, mostra que, com essa escassez do petróleo, com a escassez dos fertilizantes, nós teremos problemas para abastecer, para atender a demanda mundial de energia e de alimentos. A demanda mundial de fósforo, ao longo do tempo, de 1961 até 2009, muitos países aqui estabilizou, mas nas décadas recentes, que aumentou muito a demanda, os maiores consumidores de fósforo, o que está acontecendo é na Ásia. Então, eles estão consumindo o fosfato em grande quantidade,
né? Eles estão explorando também em grande quantidade, mas estão consumindo eles, né, gastando as reservas em alta velocidade, né, mais que o resto do mundo, né? E isso aí a gente tem que ficar em alerta, né? Porque que estão usando esses fertilizantes em terras férteis lá da China, da Índia, terra lá dos Estados Unidos, Europa, são terras certas, e esses fertilizantes eram para estar sendo conservados para uso nos solos tropicais, que são mais pobres nesse nutriente, né? Então, a gente deveria colocar uma pressão sobre esse uso indiscriminado desses fertilizantes que são mais bem aplicados em solos tropicais intemperizados. Passando agora para falar sobre produção de alimentos, né, nós temos uma tabela de produção mundial de alimentos e consumo de fósforo, né, o consumo de fósforo e produção mundial de cereais, nos anos 1970, 90 e 2010. Então, o consumo mundial de fósforo na Europa estabilizou de 1970 a 2010. Da América do Norte aumentou em torno de 50% do consumo de fósforo. A Ásia aumentou quase 10 vezes, né, o consumo de fósforo, de 1970 até 2010. O resto do mundo também aumentou 9 vezes, de 1 para 9. E o total médio aqui aumentou de 30 para 100 megatoneladas por ano de fósforo. Então, aumentou 3 vezes o consumo mundial de fósforo, aumentou 3 vezes de 1970 até 2010. E, consequentemente, quer dizer, o fósforo é importante na agricultura, então houve um aumento do consumo de fósforo de 3 vezes, correspondendo ao aumento, aumento, né, da produção mundial de cereais, também, que triplicou nesse período. De 1.000 megatoneladas por ano para 3.000 megatoneladas. Então, esse aumento foi correlacionado, né, do consumo do fósforo, né, com a produção de alimentos. Em ambas situações, triplicou da década de 70 para 2010. Então, embaixo aqui, né, a produção mundial de cereais, assim como o consumo mundial de fósforo, triplicou em 40 anos. Então, mostrando que a produção de alimentos é importante, é dependente da exploração dos fertilizantes. A produção de fertilizantes, a exploração das fontes de fertilizantes, né? E sua transformação, né, para a produção de adubos para a agricultura. O item 3.2 mostra a produção mundial de carnes, mostrando que hoje a produção de bovinos já é bem menos significante do que a produção de carnes suínas e de aves. Então, a produção mundial de carnes em 2017 corresponde a 70, 115, 118 milhões de toneladas para bovinos, suínos e aves, respectivamente, mostrando que as aves e suínos, né, principalmente as aves, a produção passou a ser bem mais significativa nas décadas recentes, como a gente vai ver numa próxima figura aí. Essa figura mostra a produção de carne, embora não está mostrando bem os números aqui, mas a gente pode falar que de 1961 até 2015, houve um aumento da produção total de carnes, que tudo isso aqui é a produção mundial de carnes, sendo que a produção de carne suína aumentou bastante, desde 1960 até 2015. A produção de aves abriu o leque aqui, ó, nas décadas recentes, então hoje a produção de carne de aves já ultrapassou a produção de carne de suínos, e a produção de carne bovina aumentou, mas esse aumento não foi tão evidenciado, né? Não abriu tanto, como se diz, não abriu tanto leque quanto ocorreu aqui para aves e suínos, né? Estou mostrando hoje que as principais fontes de carne para atender a demanda mundial é proveniente de carne de aves e suínos. Essa figura da direita mostra a produção mundial de carnes da China. O maior produtor mundial de carne é a China, mas também o maior consumidor, né? Consequentemente, ele não é um exportador, é importador de carne, né? Apesar de ser o maior produtor mundial de carne. Os Estados Unidos é o segundo maior produtor mundial de carne, o Brasil o terceiro, e os Estados Unidos e o Brasil, então, já passa a ser os maiores exportadores mundiais de carne, né? Seguida a Rússia, a Alemanha e a Índia. A China, só na produção de suínos, a parte escura aqui, ó, é a produção de carne de suínos. Então, só a produção de carne de suínos na China é maior que toda a produção de carne nos Estados Unidos ou no Brasil, né? Então, evidencia que
evidenciando que eles são os maiores produtores mundiais de carne, com destaque na produção de carne de suínos. A produção de frango mesmo não é tão alta, né, na China. Então, a China é o maior produtor de carne de suínos do mundo, né? Falando agora sobre produtividade de alimentos e modelos de atração cinética, seria este modelo uma solução para o uso dos recursos naturais vigentes? Né? Temos que ter em mente que o aumento da produtividade e produção de alimentos para atender a uma população humana crescente não deve ser exponencial, após o ponto de flexão da curva de crescimento proporcional, e sim seguindo o modelo de crescimento logístico, conforme foi visto lá no início da figura 1. Então, que a curva em forma de S, de crescimento proporcional, a produção de alimento deve acompanhar aquela curva, né? E a gente deve usar os recursos naturais, os fertilizantes, né, fontes, matéria-prima, produção de fertilizantes, da forma mais racional possível. Então, como a população está crescendo em ritmo decrescente após o ano 2000, a produção de alimento deve seguir o mesmo comportamento, né? Naquela curva sigmoide, a gente está naquela entrando na segunda fase do crescimento proporcional decrescente, do crescimento decrescente, até atingir o platô. A produção de alimento deve acompanhar a curva de crescimento proporcional humano. E o uso dos fertilizantes tem que ser usado de forma racional, conforme eu vou mostrar daqui a pouco nessas figuras aí à direita. Então, no ano de 2015, explorou bem os modelos de cinética de extração para maximizar a eficiência de uso de recursos naturais, conservando-os para uso pelas gerações futuras. Então, observando essas figuras da direita, nós temos que, com o uso de fertilizantes no eixo X e o eixo Y, a produção de alimentos, então, à medida que você aumenta o fertilizante, você aumenta a produção de alimentos, mas de forma decrescente. Né? O rendimento decrescente, até atingir o platô de resposta. Chega um ponto, quando você faz a derivada dessa curva de resposta da planta na produção de alimentos em função do uso de fertilizantes, quando a gente deriva essas curvas, vai dar essa curva de baixo, essas curvas aqui da figura C embaixo, mostrando que ocorre uma queda na eficiência do uso de recurso, né, na produção de alimentos. Ou seja, a produção de grãos por quilo de fertilizante diminui com o aumento do uso de fertilizante no eixo. E essa queda é dramática, né? Mostrando que pequenas dosagens de fertilizantes são suficientes para obter altas respostas, para causar um impacto no crescimento da produção, né? Esse aumento da produção é muito alto nessas primeiras dosagens de fertilizantes. Mostrando que aqueles fertilizantes, as reservas mundiais de fertilizantes têm que ser usadas nos solos tropicais, que são mais pobres, com altas respostas, com altas eficiências na produção de alimentos, de grãos, por unidade daquele recurso limitante, que são os fertilizantes. Passando para a população mundial de animais, emissões e estoque de carbono na biosfera. A população humana dos animais terrestres, estimativa corporal e massa proporcional em nosso planeta são apresentados nessa tabela abaixo. Nós fizemos aqui, nós estamos apresentando aqui, nessa segunda coluna aqui, a população em bilhões para bovinos, que é a primeira coluna mostra os animais, né, e humanos, né? Então, a população de bovinos mundial é de 1,5 bilhões de animais, humanas 7,6 bilhões, hoje já são 8 bilhões, mostrando que a população humana é em torno de 5 vezes a população, provavelmente 5 vezes a população bovina no planeta, mas quando você olha nessa terceira coluna, o peso de humano é 5 vezes menos que o peso médio de um bovino. Então, a massa populacional mundial de bovinos e humanos vão se separar, igual a gente vai ver nas colunas 4 e 5, né? Mostrando que a massa, qual é a massa populacional mundial? É multiplicar a população pelo peso médio do indivíduo da população, aí você acha bilhões de toneladas daquela população, ou seja, a biomassa populacional mundial de bovinos, de humanos. Aí tá, então nós temos o peso a população nessa segunda coluna de todas as espécies, né, ruminantes selvagens também, bovinos, humanos, ruminantes selvagens, búfalos, suínos, ovinos, caprinos, equídeos, aves, carneiros, cães, gatos, camelídeos, renos, iaques, e tem o peso médio desses indivíduos. Então, na quarta coluna, é multiplicando a população mundial vezes o peso médio do indivíduo, achando, então, a massa populacional daquela espécie. Então,
somando tudo, de todas as espécies terrestres aí, vai dar 1,37 bilhões de toneladas. Convertendo para porcentagem, a biomassa populacional bovina e humana é o que corresponde à maioria, né? 2/3 do total da biomassa populacional mundial, de animais e humanos, 2/3 é de bovinos e humanos, ou seja, 1/3 humano, 1/3 bovino, 1/3 humano e 1/3 de todas as outras espécies somadas. A próxima figura a gente mostra isso aí, evidencia nesse formato de pizza, né? Mostrando que a biomassa populacional mundial de bovinos e de humanos ocupa 2/3, né, do total da biomassa populacional mundial. De aves, suínos mesmo, cada um item desse aqui, ó, vamos pegar o caso de aves aqui, que é o item 9, a biomassa populacional mundial de aves é pouco e é a maior produtor de carne. A biomassa populacional de suíno, que é o item 5, também é pequeno, é o segundo maior produtor de carne para abastecer a população humana, né? E o que isso mostra? Que com esse aumento dessa biomassa populacional mundial, ou seja, de bovinos e humanos, é que está levando à extinção de diversas espécies, né? Pela ocupação, né? Os humanos e bovinos vão estar ocupando um espaço que antes era ocupado pelos animais selvagens, né? Então, isso aí está levando à extinção, né? Ou seja, a chamada erosão genética, né? Então, com essa perda aí devido a esse aumento populacional. E essa biomassa populacional humana e bovina também são responsáveis pela demanda de alimentos, né? Para atender essa população toda, né? E também levando à poluição ambiental, né? São principalmente os principais responsáveis humanos e bovinos, que também são criados para atender uma demanda humana, né? Então, tudo isso é feito, como se diz, é feito antropogênico, né? Essa condição artificial, né, é causada por ação humana. Então, a gente, pesquisando na literatura, a gente achou um trabalho interessante, né, que é interessante a gente mostrar aqui também, né, já que calculou a biomassa populacional mundial de várias espécies, né? Então, esse trabalho mostra a distribuição do carbono por reino e vírus, né, que corresponde a 550 gigatons de carbono, 1 trilhão de quilos, né, da distribuição de carbono, sendo que a maior parte da biomassa do carbono está estocado nas plantas do planeta, seguido de bactérias, fungos, arqueias, protistas, animais e vírus. E dentre os animais, a maior parte da biomassa estão nos artrópodes, seguido dos peixes, moluscos, nelídeos, quinidários, bovinos, rebanhos, né, humanos, nematóides, mamíferos e passos selvagens. Então, por essas figuras, já mostra que, embora a gente mostrou na slide anterior, que a biomassa profissional humana e bovino é o que ocupa a maior parte, né, do total de biomassa, que pode ter impacto ambiental, mas aqui mostra que, então, a maior parte do carbono está estocado na planta. Mas qualquer mudança climática, qualquer coisa que prejudique, que leva ao colapso da população de plantas no planeta, principalmente plantas, né, e bactérias, principalmente plantas, né, pode levar a mudanças climáticas, né, acentuadas, intensificando, piorando, agravando mais o aquecimento global. Por quê? Com o colapso das plantas, né, vai ocorrer a decomposição desse material, emitindo grande quantidade de carbono para a atmosfera. E isso aí pode ocorrer por interferência humana, na população antrópica, né, nas próximas décadas, ou séculos, né, talvez. No caso da poluição ambiental, esse é o total de CO2 nessa figura aqui na esquerda, mostrando que de 1850 até o ano 2000, houve um aumento muito intensificado, né, da emissão de CO2. E essa emissão é proveniente da ação humana, né, e no caso bovino, humanos, intensifica essa emissão de carbono, que com o aquecimento global, essa emissão de carbono vai levar, né, induzir ao aquecimento global, que pode causar um colapso, né, biológico, como se diz, né, já aconteceu no planeta 5 colapsos biológicos, né, o último foi com a extinção dos dinossauros. Então, por ação humana, isso pode voltar a acontecer, com esse aumento de carbono, levando ao colapso das plantas, que realmente vai causar um colapso biológico generalizado, né. Agora, quem são os principais responsáveis pela emissão de carbono no planeta? Essa figura da direita mostra que o maior responsável, essa barrinha azul aqui na horizontal, ó, mostra que o maior emissor de carbono é a China, seguido dos Estados Unidos,
bastante mesmo, né? Depois Índia, Rússia, Japão, Alemanha, já emitem menos. O Brasil está aqui embaixo, a barrinha é pequenininha. Depois África do Sul, México, Indonésia. Então, se é que temos que combater, né, a emissão de carbono, reduzir as emissões de carbono para a atmosfera, onde que eles têm que fazer o dever de casa, eles têm que cumprir mais das metas de redução de emissão de carbono, são esses países que aparecem aqui como as maiores emissões, né? China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Japão, talvez, esses 5 países aí, são os maiores emissores, né, de carbono para a atmosfera. É lógico que os outros também são, nós temos lá quase 200 países, né? Então, cada um está emitindo um pouquinho também, que se somar tudo vai dar, se somar eles todos também, vai dar uma emissão bem expressiva, né, no conjunto deles, né? Mas quem tem que, esses países do hemisfério norte, né, Estados Unidos, a China, muitas vezes são países de clima temperado, eles queimam muito combustível fóssil, né, para o aquecimento, para manutenção, porque em época do inverno, então eles precisam de queimar, né, combustível para aquecer, né, as casas, né, e além do mais também, na produção industrial, eles têm grande, o parque industrial deles são muito grandes, também são grandes poluidores, né, além da população, né, a China tem a maior população mundial, né, Estados Unidos também é a população bem alta, né, mas, embora a China ainda são os que tem a maior população mundial. Aí eles são os maiores emissores de carbono. Vamos ver, no caso da China, da Índia, a Índia é o terceiro maior emissor de carbono da atmosfera. Tem uma população muito grande. A população da Índia com a da China estão muito próximos, né? Mas a China emite muito mais. Talvez por estar mais ao norte, né? Precisa de queimar mais combustível fóssil para o aquecimento. E também o parque industrial deles deve ser maior também na China, né? Então, causando essa maior emissão de carbono. Então, a elevada massa populacional humana e bovina em relação às espécies terrestres são responsáveis pela maior parte da emissão de gás de efeito de estufa por ação antropogênica. Então, do total de emissões mundiais de gases de efeito de estufa, no ano 2010, os combustíveis fósseis e processos industriais são responsáveis por 65% do total de emissões. Então, é aqui que tem que ser combatido, né? Essa emissão de carbono tem que ser reduzida, principalmente naqueles países mais industrializados, né? Como conclusões, né, a produção de alimentos no futuro sofrerá restrição pela exaustão de reservas de matérias-primas para a produção de fertilizantes. A produção de carne e frango predominará conforme tendência das últimas décadas, né, devido à melhor eficiência nutricional das aves. Haverá busca por melhora da eficiência de uso de recursos naturais, né, produção por unidade de uso de recursos, com o uso de modelos de atração cinética. Ocorrerá verticalização espacial da produção devido à limitação de espaço, tanto na produção vegetal quanto animal. Né? Lá na China mesmo, eles estão produzindo suínos lá em prédios, né, de vários andares, devido à limitação de espaço. A produção de vegetal também, nós temos um exemplo lá na Holanda, né, que eles também verticalizam também a produção nas estufas verticais lá, né, em ambientes verticais, devido à limitação de espaço. E eles são grandes produtores de hortaliças também. Né. Ocorrerá aumento do uso de subprodutos da indústria na alimentação animal, o aumento da produção agrícola para atender a produção de alimentos e bioenergia. Então, na produção lá da geração do etanol, na geração proveniente do milho, proveniente da cana, na produção do biodiesel, os resíduos, né, industriais vão ser utilizados na alimentação animal. Então, e os ruminantes destacam aí no aproveitamento desses resíduos da indústria. Né. As áreas menos favoráveis para a agricultura serão destinadas à produção pecuária, como áreas menos férteis, montanhosas, alagadas e áridas. Né. Surgirão novas alternativas na produção de alimentos, como cultura de tecido visando a substituição de carne e do leite, e possui o uso de insetos na alimentação animal e humana, embora haja restrições culturais quanto à aceitabilidade destas para a população. Também em função da viabilidade financeira e necessidade de uso de elevados níveis de antibióticos em culturas de tecidos. Pelo que eu li, né, que eu vi na literatura, parece que existe uma perspectiva melhor do uso de insetos na alimentação humana e animal, porque a cultura de tecidos ainda demanda grande quantidade de antibióticos para controlar o crescimento de organismos indesejáveis. Essa é a nossa literatura, que é citada, né?
E muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Rogério de Paula Lana pela sua presença e pelo compartilhamento de seus conhecimentos.